Olá, eu sou Roberto Maciel. É com muito prazer que nós começamos uma live num projeto de apresentar alguns cursos progressivamente, oferecer para a odontologia brasileira. Começa de novo. Toma uma aguinha. Pronto, o tchau. Segue, Felipe. Vamos lá. Olá, eu sou Roberto Maciel. Eu tenho muito prazer em me dirigir aos colegas e aos amigos da odontologia brasileira. Nós temos agora uma projeção, que eu espero contar com a participação dos amigos, de apresentar alguns cursos e algumas discussões sobre temas de grande importância dentro do nosso trabalho, e principalmente fazermos reflexões acerca da nossa odontologia de uma forma geral, de onde estamos e quais são as nossas expectativas, as nossas, né, projeções em termos de mercado de trabalho, em termos de entendimento clínico, em termos de atingir metas terapêuticas ideais, dentro de um contexto cada vez mais irreversível, que é o contexto de postura multidisciplinar, onde o dentista, evidentemente, tem um papel muito importante em relação a muitas condições clínicas, a muitas enfermidades, a muitos transtornos que afetam sobremaneira, nesse momento, a população de uma forma geral. Está muito claro que há um novo momento da questão da curva da saúde da doença no mundo todo, situações que eram mais prevalentes num passado recente, já estão agora em níveis secundários, existem novas prioridades, não é? As doenças e os transtornos não são mais os mesmos, não são mais as mesmas, tudo tem mudado com uma velocidade muito grande, e o dentista, naturalmente, tem, como todos os profissionais da saúde, de acompanhar esse, essa evolução, esse desenvolvimento, não é, desse momento. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Roberto Maciel, eu tenho 40 e alguns anos de carreira e me sinto num momento com muita maturidade para discutir determinadas questões, determinadas controvérsias e polêmicas, sempre no sentido de aprimorarmos técnicas, ideias, sobretudo, oferecer a nossa experiência, que é bastante significativa em termos de entendimentos diagnósticos e de formatação de estratégias de tratamento, sempre com uma ordem multidisciplinar, onde os profissionais envolvidos têm as suas devidas importâncias. Muito bem, uma das discussões muito importantes e pertinentes para esse momento relaciona-se ao mercado de trabalho. Não é, claro, o tópico das minhas discussões. As minhas discussões são em cima, de fato, das questões clínicas, e, portanto, o que se observa nesse momento, num nível muito grande da população, são certas frustrações e certos fracassos clínicos, não só evidentemente da odontologia, mas de muitas áreas da saúde. Essa live, portanto, esse bate-papo, essa pequena aula, essa breve aula, é abrir as vertentes dessas discussões que nós vamos progressivamente colocando na mesa para serem, né, refletidas. Ah, Nós estamos num momento muito reflexivo em relação aos grandes problemas da população, aos nossos próprios problemas, aos problemas de uma forma geral que tem afetado a sociedade em níveis de saúde, sobretudo mental, o consumo exagerado de medicamentos, os níveis de ansiedade. E a ideia seria discutir qual é a correlação desse nosso perfil em níveis de saúde com os problemas, quer dizer, com as condições clínicas às quais nós somos
solicitado no nosso dia a dia. Vale uma reflexão inicial. Poucas vezes mudar foi necessário de uma forma tão dramática e urgente como nos últimos anos, sobretudo nesses nossos anos pós-pandemia. Governos, instituições, empresas, pessoas, profissionais de todas as áreas, executivos, de todos, de uma forma geral, a população, ah, estamos sendo forçados a fazermos adaptações necessárias e essenciais para o enfrentamento de tantas incertezas em tão rápida evolução. Isso, do ponto de vista da saúde, tem uma implicação muito grande se nós estamos preparados, se nós temos uma formação apropriada para a recepção, né, desses pacientes que são portadores desses problemas. Nós, portanto, vamos, no próximo sábado, dia 7, apresentar um curso o dia todo, onde serão resumidos certos protocolos atuais que já estão em voga em muitos países, e nós vamos colocar essa discussão. E agora é apenas uma reflexão acerca do que vamos falar nesse nosso próximo curso, que será no dia 1º de junho, no próximo sábado. Ao mesmo tempo, os meus parceiros, formataram uma apostila, um e-book. O nome é Ansiedade, Privação do Sono, Medicamentos, entre outras, condições atuais, a biografia do paciente atual, ou seja, entender da melhor forma possível o perfil do nosso paciente, para que a gente possa incluir essas análises, esses históricos, essas avaliações na necessidade real do paciente e, sobretudo, no entendimento do transtorno ou da disfunção, ou com as doenças às quais nós fomos solicitados não é, a avaliar e a diagnosticar e, eventualmente, a tratar. Não é? As doenças emocionais, como a ansiedade e a depressão, ah, o, o o assombroso uso de medicamentos no mundo todo, essa chamada indústria farmacológica, que evidentemente tem os seus benefícios, ah, mas esse uso inacreditável, sobretudo dos medicamentos neuroquímicos, associados a outros fatores, um deles de grandíssima importância é a privação do sono. Essas variáveis todas em conjunto apresentam taxas absolutamente inacreditáveis em todo o mundo. As estimativas, elas apontam que esses transtornos somados, né, e essas doenças somadas estarão na base de um grande declínio da saúde geral, da saúde mental em todo o mundo, o que, na verdade, já se observa. Mas há uma projeção de estudos que isso aconteça com o pico da carga social, do nosso, né, das nossas dificuldades em relação ao desenvolvimento normal da vida, e isso incluso do ponto de vista econômico, em 2030. Considerando que nós estamos em 2024, já praticamente na metade, nós, evidentemente, enquanto dentistas e os outros profissionais igualmente, temos que nos preparar para esse tipo de população e população de pacientes que nós vamos encontrar progressivamente, o que já é, na verdade, uma realidade. Esse nosso e-book, portanto, ele apresenta algumas dessas estatísticas estarrecedoras, mas é importante que a gente compreenda processamentos epidemiológicos, incidências e taxas de problemas nas populações, para que o paciente que esteja não é, na nossa clínica seja compreendido nas suas reais necessidades, não é, nas suas reais dificuldades em relação ao estabelecimento da saúde, né, e quais as prioridades, enfim. Para que se tenha uma ideia, há uma estimativa, uma discussão, e essa discussão já tem sido recorrente nos países mais avançados, sobre o perfil médio dos pacientes que estão, pronto, sob os nossos cuidados. Por exemplo, um paciente da sua clínica, o colega, por exemplo, com uma queixa específica na sua área, seja a sua área de fisioterapia, de odontologia, de medicina, de nutrologia, enfim, uma queixa
de um indivíduo, de um paciente, foi encaminhada especificamente para você. Este paciente tem uma possibilidade de apresentar algum ou vários desses sintomas, né, baseado das estatísticas, aí de uma forma geral, com certo rigor de tratamento, né, de metodologias. Ansiedade, estresse, insônia subjetiva, depressão, neuroinflamação, tipos de personalidades, deficiências nutricionais, vamos aí colocar cálcio, magnésio, iodo e outros complexos vitamínicos, do ponto de vista da biomecânica e do ponto de vista musculoesquelético, maloclusões dentárias, relações posturais inadequadas, do ponto de vista das funções neuroquímicas, transtornos dopaminérgicos, ou seja, né, sobretudo insuficiência dessa substância, desse neurotransmissor muito importante chamado dopamina, insuficiência de melatonina, outra substância absolutamente essencial, que vai desde a instalação do sono até a predisposição não é, ao câncer, né, alterações de um nosso calmante natural mais importante, que é o GABA, e, enfim, luminosidade azul tóxica, que é uma outra tragédia social, a apneia do sono, que tem uma grande importância, porque a apneia é um processo já muito avançado, quase que final, mas ele tem uma expressão de insuficiência respiratória prévia e que já faz parte, digamos, das disfunções cerebrais em nível de absorção de oxigênio, em nível de absorção de energia mitocondrial. Então, a apneia, de fato, e, por outro lado, há que se discutir, é um dos temas que nós vamos, aí, inclusive, iniciar essa discussão no próximo sábado, que é uma progressiva retração da face, não é? Isso do ponto de vista histórico, da paleontologia, da antropologia, e as implicações dessa retração da face em relação às vias respiratórias, às posições aí do côndilo em relação aos tecidos temporomandibulares. Enfim, são temas que nós vamos progressivamente trazer e discutir, já que nas escolas eles, de fato, têm sido pouco ou quase nada apresentados, né? Por outro lado, esse grave comportamento do grande uso no mundo todo das drogas neuroquímicas, né? E entre muitos problemas. Ou seja, qual é o impacto disso? O impacto é uma estimativa que não é definida por metodologia apropriada. Essa estimativa admite que 80% dos pacientes que frequentam as clínicas médicas, odontológicas, psicológicas, psiquiátricas e assim por diante, se encaixam nesse perfil. Ou seja, não é, seria uma proporção de a cada 10 pacientes, 8 apresenta alguns desses problemas que estão aí sendo mencionados. Lógico, isso evidentemente que vai influenciar uma série de variáveis. E as questões pertinentes, agora, em 2024, são, pronto, por exemplo, qual é a influência, qual é a conexão, ou quais as comorbidades desses fatores mencionados no desenvolvimento dos transtornos, das disfunções, ou no desenvolvimento das doenças que nós tratamos, independente da nossa área de atuação. Essa é uma pergunta importante e pertinente. A segunda, qual é a influência desses fatores? À medida que eles são identificados nesses pacientes, qual é a influência nas nossas metas terapêuticas com os nossos métodos frequentemente convencionais, o que, claro, foram os quais nós fomos formados. Mas há uma influência de um indivíduo que tem, né, alterações da privação do sono, o processo imunológico, nos níveis de ansiedade, nas nossas metas terapêuticas, por exemplo, em cirurgias, enfim, em reconstruções e assim por diante. Quais seriam essas influências? Isso estaria no bojo de numerosos fracassos clínicos, enfim, essas discussões. Muito bem, essa é uma linha de pensamento irreversível. Esta é a chamada moderna ciência, moderna medicina, que é irreversível, ou seja,
os métodos aos quais nós somos formados há muitos anos, os métodos têm aproximadamente mais de meio século que conceitos e definições foram apresentados e nós ainda os utilizamos. Alguns, evidentemente, são definitivos, são coisas básicas e possivelmente, dificilmente serão mudadas. Mas é preciso que a gente esteja antenado, já que as ciências evoluíram muito, atingiu-se níveis que jamais foram pensados que fôssemos atingir níveis desses conhecimentos, né? Por mais que isso seja um contraste em relação ao momento atual. Vejam que, por falar em medicina moderna, em ciências modernas de atuação, há 100 anos atrás, nos Estados Unidos, né, um canadense absolutamente espetacular chamado Dr. William Osler, ele propôs, ele mencionou um diferencial entre os profissionais. Frase, então, do Dr. Osler: o bom médico trata a doença do paciente, mas o médico de excelência trata o paciente que tem a doença. William Osler foi considerado, não é isso, foi no princípio do século XX, ele foi considerado o pai da medicina moderna. Se nós estamos falando de uma medicina moderna de 100 anos atrás, que já era proposta, passados um século e 20 anos quase, um século seguramente, nós ainda não entendemos, não é, a questão da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade, da colaboração mútua entre os demais profissionais da saúde. Ainda não entendemos a hierarquia de prioridades às quais um paciente deve ser abordado, né? E isso, nesse momento, é uma questão de paradigmas. Né? Foi observado, né, nesses anos todos, que essa linha chamada cartesiana teve grandíssimas vitórias, vitórias espetaculares, mas, ao final das contas, não foi suficiente para o entendimento das muitas doenças que estão aí, não é, nesse momento, de uma forma avassaladora. Não é? Na verdade, na medida em que nós vamos conhecendo mais, as doenças também vão se transformando. Não é? Esse entendimento agora, portanto, ele deve ser estimulado, esse entendimento maior, né, essa forma de tratar o problema que o paciente tem, mas também e principalmente tratar o paciente que tem o problema. Conhecer o paciente que tem o problema, conhecer as suas respostas, as suas reações, o seu perfil bioquímico, nutricional, hormonal, né, o seu estilo de vida, as suas crenças, a sua cultura, isso tudo tem um bojo, digamos, de variações que o produto final pode ser a enfermidade. Vou fazer algumas, portanto, poucas e breves considerações sobre algumas dessas condições que mudaram a nossa vida de uma forma geral e praticamente irreversível, né? Esses nossos estilos de vida chamados modernos, né? Considerando que a grande maioria das doenças que afetam a humanidade nesse momento são as chamadas doenças modernas, são as doenças do nosso estilo de vida, são as doenças do processamento emocional, são as doenças da saúde cerebral, são doenças imunológicas, enfim. Por exemplo, o processo imunológico, e nós temos um amigo muito querido, professor de Nova York, chamado Omar Soares, e que é um professor, já emérito professor, passou pelas grandes universidades americanas, mas desde muitos anos ele trabalha dentro da odontologia americana, dentro da linha das disfunções temporomandibulares, mas ele trabalha dentro do processo imunológico. Ele discute há muitos anos a imunologia para, digamos, aplicada ao sistema mastigatório. Isso levou, inclusive, o Colégio Americano de Reumatologia, que é a entidade que, com muita frequência, com alguma regularidade, reorganiza os direcionamentos, as diretrizes não é, do mundo todo em relação às doenças reumatológicas, enfim, né, fibromialgia, coisas assim, e já discutiu-se e já está em vigor uma nova terminologia em relação, por exemplo, à TM,
que é o que se chama por reumatologia temporomandibular, que é um dos temas que nós vamos discutir no sábado, porque há muita coisa que podemos inserir na nossa já capacitação do entendimento desses transtornos e doenças. Discutir a questão imunológica está, nesse momento, nos principais centros do mundo. Por que que a população, de uma forma geral, nas gerações sucessivas, estão com uma decadência das nossas capacidades, né, de mecanismos de defesa no nosso organismo? Algumas dessas questões, objetivamente, estão associadas à ansiedade permanente, persistente, ansiedade crônica, e tudo que se envolve de modificação química no nosso organismo. A privação do sono é uma tragédia moderna em todos os países, não é salvo raríssimas exceções. O nosso modelo de vida cortou 12 horas de período de repouso, que seria a noite, pela metade, e a metade que nós dormimos ainda, em geral, era de baixa qualidade. Então, há uma grande participação da questão do sono no processamento imunológico e nas doenças que estão subjacentes a isso. O jet lag social, nós não podemos aqui, digamos, demorar, perder muito tempo, ocupar o espaço, que é pequeno, em detalhar cada uma dessas questões, que serão discutidas naturalmente com mais calma e elaboradas, de formas mais elaboradas, no nosso curso. Mas o jet lag social é uma dessas questões crônicas. O jet lag clássico é nós pegarmos um voo em São Paulo hoje, chegar amanhã na Austrália, temos um fuso de praticamente 24 horas, e o nosso padrão fisiológico fica, num certo momento, 2, 3 dias, completamente incompatível com o lugar que nós estamos agora. Isso chama-se, né, organização circadiana, né, que é as nossas respostas biológicas, a nossa organização biológica em relação ao tempo. Contudo, 2, 3 dias depois, isso é muito variável, nós estamos com a nossa reorganização biológica definida. O que, portanto, é diferente em relação ao jet lag social, é o progressivo, é o contínuo. Hoje ficamos devendo 1 hora porque tivemos um evento, amanhã porque perdemos a hora, porque por um motivo ou por outro dia tivemos que fazer um trabalho que estava atrasado, perdemos mais 1 hora. Esse cumulativo é que ele vai gerando o que se chama de jet lag social, e nós, com isso, com o passar do tempo, e somos, assim, portanto, acometidos do que se chama-se de débito do sono, privação do sono fisiológico, né? Isso com grandes repercussões na nossa saúde. A luminosidade tóxica, que é a luz azul, que estão nos nossos computadores, nos nossos, enfim, smartphones e telefones celulares, nas telas de TV, naturalmente que tem uma toxicidade pouco conhecido no nível do potencial que isso gera nos nossos organismos, sobretudo em crianças aí que estão ainda na construção do cérebro. E, lógico, a expressão emocional, que anda também muito, muito complicada nos dias atuais, no âmbito das famílias. As neuroinflamações, que é um capítulo muito especial, né? O conhecimento que se tem nesse momento das neuroinflamações, ele é impactante em relação a isso que nos acompanha muitas vezes a vida inteira e que, num dado momento, tem a sua agudização e desencadeia, assim, aí a doença consolidada, a doença cerebral. Da mesma forma, as desbioses que, de alguns anos para cá, depois do grande projeto Microbioma, elas têm uma grandíssima importância em qualquer tipo de avaliação. Muito bem. Seguindo nesse raciocínio do processamento imunológico, faço aqui uma breve reflexão. Penso que a maioria dos colegas e dos amigos da saúde já viram esse vídeo, mas como eu acho ele sempre muito, muito bonito, que é um entendimento, né, da natureza em relação à nossa normalidade bioquímica e imunológica, que é as células chamadas células assassina, né, a NK natural killer.
é que há uma discussão de que essa célula, no mundo todo, está num grande declínio. A sua, a sua expressão no nosso organismo, o que combinaria com também o declínio dos nossos mecanismos de defesa de uma forma geral, né? É admitido que uma grande parte, por exemplo, das pessoas que foram acometidas pelo Covid-19 tinham uma insuficiência dessas células. E alguns poucos que passaram olimpicamente pela pandemia e que eventualmente nem mesmo fizeram as vacinas, segundo essas discussões acadêmicas, seriam pessoas muito bem, né, dotadas dessas células de defesa. A NK é uma célula de atuação instantânea. No mesmo momento que nós somos afetados por um vírus ou que houve a expressão de uma célula cancerígena, de imediato essa natural killer ataca o invasor de uma forma absurda, por isso ela tem o apelido de célula assassina e nos defende. Isso acontece ao longo da nossa vida, não é, do neonatal até o óbito. Então, ela tem uma grande importância. E, entretanto, nesse momento, com o nosso modelo de vida, essa célula apresenta uma grande insuficiência na maioria de nós todos da população. Eu vou rodar o vídeo que faz o exemplo dessas células NK, que muita gente já conhece esse vídeo, ele é muito famoso, e outros semelhantes, a nossas células NK, natural killer, atacando uma célula do câncer, no nosso mecanismo básico de defesa, e eu peço atenção que vejam que coisa extraordinária essa natureza. Isso é espetacular, isso é uma natureza maravilhosa. Mas há um grande problema nesse momento, na nossa história, né? Essa célula ela está num grande declínio por duas linhas de raciocínio. A primeira é que a vida média da célula natural killer, a célula imunológica natural killer, é uma vida média biológica pequeniníssima. Era 2, 3 dias, ela já está sendo por apoptose, né, indo ao óbito, morrendo. Portanto, para que nós tenhamos um mecanismo permanente de boa defesa, nós precisamos produzir permanentemente, todos os dias, essas chamadas células principais da defesa. As outras também funcionam, mas essa é de imediato né, o nível da defesa. O primeiro nível de defesa é com essa célula. Então, precisamos de produzir todos os dias essas células. Agora, qual é o grande problema do mundo nesse momento? Essa célula, basicamente, só é processada, disponibilizada durante o estágio 3 do sono não REM, ou seja, naquele sono fisiológico, naquele sono repousante, que é um dos grandes problemas da humanidade nesse momento, né? Esse sono que ficou uma coisa de luxo, né? E por trás dessa falta dessa fase do sono, 3 não REM e na sequência da fase REM, para a consolidação dos processos, né? A insuficiência atual do sono profundo no mundo todo, desse sono fisiológico, está diretamente ligado à insuficiência da NK. Então, quando nós vamos falar de imunologia, temos que falar de sono
e, de imediato, rastrear o porquê que nós estamos tão fragilizados do ponto de vista imunológico. Uma das situações que envolvem a privação do sono, envolve o sistema imunológico, pode ter uma correlação significativamente objetiva, por exemplo, com a secreção, com o processamento e com a secreção de melatonina. A melatonina, isso é claro, vamos ver no nosso curso, a melatonina, além de disparar o processamento do sono e ser muito importante para esse processamento, nesse momento, estudos absolutamente espetaculares definem que a melatonina ela é provavelmente um dos mais espetaculares agentes anti-oncológicos, agentes antineoplasias, né, anti-câncer que existem. No momento em que a incidência do câncer não há praticamente nenhuma família que não conheça alguém do seu entorno, né, que não tenha algum tipo de câncer, é uma coisa severíssima, é um impacto mundial pesadíssimo, a ponto de, numa entrevista recente, doutor professor Carlos Lopes Otin, que foi o bioquímico espanhol, tive o prazer de conhecê-lo, em Oviedo, na Espanha, foi o bioquímico que foi o responsável no projeto Genoma por todo o estudo dos genes em relação ao câncer. Então, agora, há poucos dias, numa entrevista em Londres, ele disse, olha, eu estava caminhando aqui, ao meu lado 3 pessoas, então nós éramos 4, e eu já vim fazendo uma reflexão. Somos 4, 2 de nós temos câncer. Se não temos ainda, do ponto de vista da apresentação sintomática, daqui a pouco. Então, é uma situação gravíssima, portanto, câncer de mama. O ano passado, em mais ou menos em janeiro, fevereiro de 2023, em São Paulo, aqui no Brasil, foi um recorde mundial, com um aumento de algo próximo dos 20% dos cânceres de mama avançados, de estágio 4, já com metástases, né? Qual é o rastreamento? O que está envolvido com isso daí? E logo, claro, no sábado nós vamos comentar como nós, dentistas, atuamos nesse conjunto de profissionais para esse enfrentamento, né, dessas questões atuais que são muito graves. Muito bem, esse é o meu querido neto, né? E, portanto, é Gabrielzinho, 6 anos de idade, ele tem uma hiperatividade, já está mais controlada e tudo mais, mas isso é a representação das crianças nessa faixa etária do mundo todo. As crianças estão com essa hiperatividade, fruto da expressão do nosso ambiente, e aos quais é impossível que uma pessoa não participe, a não ser que fique isolado, né, no mato, alguma coisa assim, não participando da nossa sociedade. E essa é a expressão da luz azul nos olhos, o que, de fato, de imediato tem duas resultantes. Uma é progressivamente destruir, lesar os nervos, as células da retina e afetar dramaticamente a mácula. A mácula é que nós já aí, né, com as 6 décadas de vida, temos ela bem envelhecida, então precisamos de óculos e tudo mais. A expectativa é que em 1, 2 gerações, crianças e adolescentes e adultos jovens, de uma forma geral, serão todos, não é, todos serão necessários a usar óculos, lentes e uma grande parcela de índice de cegueira. Não é o tema aqui agora, podemos comentar alguma coisa do nosso curso, porque isso é importante, esclarecer pedagogicamente essa questão da luz azul, dos telefones, etc., para já a nossa discussão em relação à melatonina, não é? Evidentemente que a grande maioria das pessoas mais razoavelmente informadas hoje já tem a informação de que a glândula pineal que produz a melatonina, que processa a melatonina, ela é fotossensível, portanto, em presença de qualquer luz, ela trava o processamento da melatonina e a liberação da melatonina na circulação sanguínea, mas isso é muito mais grave ainda quando a luz é azul, né? Porque a luz azul imita as propriedades do sol do meio-dia. A luz azul apresenta algo em torno de 6.500 graus Kelvin de luminosidade e energia, e nessa condição a glândula pineal não produz nem uma gota de melatonina sequer, né? Então, isso são situações que nós vamos identificar nos pacientes
para que cada paciente, seja uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, tenha as suas especificidades, as suas particularidades, e é em cima dessas variáveis todas que nós vamos construir os nossos diagnósticos, depois os nossos exames complementares e, finalmente, as estratégias terapêuticas, que cada vez mais devem ser específicas para um indivíduo, não é? Isso não é possível nós fazermos um tabelamento de procedimentos, porque cada organismo é um organismo diferente. Então, aqui é só para exemplificar a gravidade desse processo. A luz azul do telefone e outras, enfim, do computador e assim por diante, tem alguma coisa em torno dos 6.000 e tal graus Kelvin, que é a mesma coisa do flash da máquina fotográfica. Eu imagino uma pessoa ficar 2, 3 horas por noite aí em frente a um flash, né? Evidentemente que não vai produzir uma gota de melatonina e essa noite não vai aprofundar o sono. Amanhã de novo, não aprofundo o sono, amanhã de novo, não aprofundo o sono, vamos atrofiando a glândula pineal e vamos estabelecendo um indivíduo só com sono superficial. E com sono superficial, nós não entramos no sono real, que é o sono que tem uma série de processamentos importantíssimos para a nossa vida. E isso já no nível, não é? Portanto, sempre vale a pena a questão das informações, que os colegas, de repente, possam utilizar informações como essa, imagens como essa, para passar para os pacientes, para os pais e as mães e tudo mais. Há muita gente que, na inocência, né, da desinformação, coloca aí os tablets para os próprios bebês. Uma coisa absolutamente trágica. Muito bem, seguindo nessa breve, né, apresentação dos fatores geradores de problemas de saúde, que influenciam a saúde cerebral e influenciam os transtornos e as doenças, e no quadro geral do paciente, e que, claro, quando o paciente vem para o nosso trabalho específico, em qualquer área, vão influenciar tanto na severidade do problema, como digamos, na eficácia da nossa terapêutica, que eventualmente não funciona. A privação do sono, do ponto de vista estatístico, pela Organização Mundial de Saúde, há 3 anos atrás, sugerir de 65 a 75% da população mundial sejam portadores de algum nível dos transtornos do sono, das doenças do sono, adultos e crianças, aí, entretanto, numa significativa porcentagem de quadros severos, de quadros que precisam de acompanhamento, que precisam de cuidados e precisam de tratamento. Temos que ter, claro, profissionais de todos os níveis que entendam e que se qualifiquem apropriadamente para esse tipo de enfrentamento. Não é? A coisa está muito severa, há uma complexidade muito grande de fatores etiológicos e não são, evidentemente, terapias objetivas e simples que vão, não é, ser as resoluções que todos nós esperamos. Não é? Uma dessas agressões também, que sofremos assim muito, né, muito pesada, são as toxicidades medicamentosas, sempre, sobretudo, os medicamentos neuroquímicos, que, de uma forma geral, né, no mundo todo, mas especialmente no Brasil, em relação a questões de controle, etc., abusamos muito. Eu me lembro, no começo da adolescência, que o antidepressivo era uma dificuldade absoluta para uma pessoa ser prescrita e tudo mais, mas hoje, como se diz em Portugal, se calhar a grande maioria das bolsas, né, e dos bolsos aí de nós todos tem um antidepressivozinho, né, um medicamento neuroquímico. Então, isso é preciso de uma melhor discussão, né, e apresentar alternativas, porque já se observou que usar, né, neuroquímicos de uma forma permanente não resolve a grande maioria dos problemas. Mas isso tudo de mão dada com a psiquiatria, de mão dada com a psicologia, estabelecer metodologias menos agressivas, de menores efeitos adversos, né? Discutir, por exemplo, qual é o efeito esperado de um medicamento para uma pessoa que não tem absorção de oxigênio. Não é porque ronca, porque tem impedimento respiratório, impedimento de absorção do oxigênio e, portanto, tem uma fragilidade, né, das células, uma fragilidade da energia celular né, e nós estamos aí colocando o medicamento num terreno que provavelmente, dificilmente vai oferecer alguma resposta.
É uma brincadeira que diz que o homem primitivo viveu no Paleolítico, né, no Mesolítico e no Neolítico, e que o homem atual, né, vive no Ansiolítico. É interessante a gente observar aqui e fazer uma reflexão. Aqui no Brasil, em 2007, o Brasil importou e consumiu 29 mil caixas de Rivotril. 10 anos depois, em 2016, o Brasil consumiu 23 milhões de caixas de Rivotril. São dados da Health, né, uma empresa americana que audita o mercado farmacológico brasileiro. Nós estamos esfregando as mãos esperando os dados de 2025. É muito provável que tenhamos triplicado os 23 milhões de caixas só de Rivotril. Imagina o colega, todos os outros medicamentos que são, né, disponíveis aí no nosso mercado. Temos aí uma questão que precisa de ser discutida de uma forma até pública, em veículos de, enfim, jornais e tal, que possam esclarecer e educar situações gerais na população brasileira, que é muito difícil em relação à cultura da disciplina, não é? Mas as invisíveis neuroinflamações crônicas subclínicas estão matando as pessoas, estão levando as pessoas a demências, estão levando as pessoas a Alzheimer precoce. Eu, recentemente, na clínica que atuo em São Paulo, assumimos 2 casos de Alzheimer, como um dentista, naturalmente. O que nós vamos observar mais à frente, o que nós trabalhamos é melhorar a questão respiratória, etc., no complexo mastigatório, para melhorar a absorção e a possibilidade dos tratamentos convencionais serem mais eficazes. Mas as neuroinflamações subclínicas precisam ser muito discutidas, porque elas estão em todas as idades, e como sugere a terminologia subclínica, essas neuroinflamações não levam a pronto-socorro. O indivíduo tem uma alergia, passa, uma breve alergia, tem uma cefaleia, uma dor de ouvido, tem uma irritação, altera uma pequena depressão, e assim vai se levando, e a própria medicina, né, tem dificuldades em absorver esses sinais, esses avisos, né, que o organismo está oferecendo. O próprio médico diz, o psicólogo, nós mesmos dentistas, olha, isso não é nada, isso, tudo bem, isso passa e tal. Muito bem. O que é uma neuroinflamação? A neuroinflamação é um processamento do tecido nervoso central, uma resposta do tecido nervoso cerebral. Ela pode ser iniciada em resposta a metabolitos tóxicos, né, e tóxicos acumulados aí no cérebro, né? A metais neurotóxicos que vêm exatamente do nosso processamento alimentar, nutricional, dos efeitos adversos de medicamentos e de álcool e tabaco, coisas assim. Nós temos aí uma questão severa do estresse oxidativo, né, muito associado aí às questões da ansiedade, né, ansiedade permanente, essa ansiedade patológica, que gera respostas bioquímicas que geram, naturalmente, lesão de neurônios, né? Ultrapassa a nossa capacidade dos antioxidantes em se defender. Já temos aí uma outra questão que, né, são questões que são importantíssimas serem debatidas, porque a incidência dessas questões está altíssima na população e nós estamos aí meio que passando meio que olimpicamente a isso, né? A questão das disbioses, a disbiose gastrointestinal, a disbiose da mucosa oral e de outras mucosas do corpo, elas estão na crista também dessas discussões, né? De questões da sua influência à distância, a sua influência em outros tecidos longe, outros órgãos longe, não é da área do intestino. E, finalmente, doenças autoimunes e tal. Então, tem uma série, aqui são apenas alguns exemplos. É tão importante essa questão da neuroinflamação, há mais ou menos uns 10 anos, e eu sempre coloco para as pessoas em aula um caso muito interessante que surgiu em 2009, lá em Nova York, de uma jornalista, e que depois acabou sendo, depois de um tempo muito grande, quase já internada em manicômio. Nós, durante aí a pandemia, participamos de 2 ou 3 lives dessa, é uma jornalista, e ela foi diagnosticada finalmente em 2009, né, com a neuroinflamação, e logo um médico a tratou com neuroinflamatórios.
neuroinflamatórios mesmo que biológicos, mas neuroinflamatórios, e recuperou essa senhora, e depois, a partir daí, era uma moça, 20 e poucos anos, né? Isso, inclusive, saiu um livro, eu sempre indico o livro, que ela contando esse período que ela passou, os médicos que ela passou, ela começou regendo os dentes, como o bruxismo, apertando os dentes, começou com questões auditivas, cefaleias tensionais, enfim, são quadros que as pessoas quase todos os dias nos relatam em nossas clínicas. E, finalmente, foi identificado, depois de muito tempo, a neuroinflamação, ela foi tratada, fez um livro contando tudo isso, a Netflix fez um filme super interessante mostrando tudo isso, mas isso foi em 2009. Então, agora estamos aí 12 anos depois e ainda estamos discutindo a questão, né, de nós, profissionais de todas as áreas, entender um pouco melhor não é, a possível, o paciente possivelmente afetado por uma neuroinflamação, em níveis leves e em níveis mais avançados. Uma diretora da Universidade de São Francisco, na Califórnia, chamada Anna Mudlovsky, né, PhD em biologia molecular e celular, que estuda as disfunções das sinapses, é uma das coordenadoras, editoras do jornal Neuroinflammation, que é um jornal que veio, um periódico que veio depois desse novo entendimento das neuroinflamações, e, portanto, foi a partir de 2014 que esse periódico entrou. Temos aqui um link, quem quiser todos os números gratuitos, é só entrar no link e baixar, porque tem informações absolutamente espetaculares. Mas diz a doutora Anna Molovsky de que a maioria das disfunções cerebrais, nós vamos aí colocar várias, né? Inclusive, para nós dentistas, a questão do bruxismo, né? Dos apertamentos dentários, enfim, né? A maioria dos transtornos neurocomportamentais, né? Então, aí nós vamos ter o autismo, a epilepsia, nós vamos ter o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a depressão e bipolaridade infanto-juvenil e assim por diante. A maioria desses transtornos, as doenças psiquiátricas e degenerativas em alta incidência, são, de alguma forma, associadas à neuroinflamação. A questão sempre é: nós estamos capacitados para identificar essa neuroinflamação, para suspeitar dessa neuroinflamação, que pode estar do ponto de vista, né, da formatação da doença mental, pode ser uma comorbidade, né? De onde vem? Qual é o rastreamento dessa neuroinflamação? É uma desbiose intestinal? Enfim, né? É algum tipo de trauma, etc. Enfim, há que se buscar uma resposta a esse processo, porque, caso contrário, o diagnóstico das doenças mentais e outras, a depressão e etc., é um diagnóstico não é, insuficiente, não é? Ainda precisa de ter mais respostas. Enfim, em 2015 para 2016, a doutora Mike Nedegaard, que é uma dinamarquesa que comandou durante muitos anos um grupo de pesquisadores na Universidade de Rochester, lá em Nova York, reuniu a imprensa para comunicar a identificação de um sistema que vem, nesses últimos 10 anos, possibilitando uma revolução espetacular no entendimento de algumas doenças que até muito recentemente eram consideradas doenças intratáveis, sobretudo as doenças neurológicas. Muito bem, esse agressor, nós podemos chamá-lo de processamento neuroinflamatório endógeno, ele está muito envolvido com a incapacidade das funções cerebrais em eliminarem as toxinas derivadas do próprio metabolismo das funções cerebrais, né? Que durante, por exemplo, o sono REM tem uma grande atividade eletroquímica e produz toxinas que precisam ser excretadas. Então, o sistema linfático é exatamente o processamento, a varredura dessas toxinas e outras, e até parasitas e fungos e etc., patógenos, né? Todas as noites, né? E, claro, aqui temos uma questão muito fascinante de ser entendida. Esse processo, que é um processo maravilhoso, divino, diria, não é? Ele tem um momento para acontecer à noite. E, claro, não é aí para nós admirarmos que ele é exatamente durante o sono do estágio 3 não REM.
não é? E temos uma série de explicações homeotérmicas e tal para que isso aconteça. Quem não tem esse sono, esse estágio do sono suficiente, ou quem não tem ele ausente, não tem nada, não tem a limpeza cerebral, de criança, do neonatal, até o idoso e até o óbito, né? E é o que está acontecendo, naturalmente, né, por uma série de fatores, mas a privação do sono, o indivíduo não atingir esse sono é uma das explicações mais objetivas. O entendimento do funcionamento desse processo no sistema nervoso saudável pode ser, isso é texto da doutora Michael, pode ser a chave para o desenvolvimento de novos tratamentos para uma ampla variedade de doenças neurológicas, né? Especialmente essas doenças caracterizadas pelo acúmulo das neurotoxinas, uma delas, é o próprio beta-amiloide, que se tornou muito conhecido, muito famoso, porque ele está implicado diretamente no Alzheimer, né? Esse processo é admitido como, esse acúmulo de toxinas, ele é admitido como a base da patogênese de distúrbios neurofuncionais, como a depressão, em todas as suas apresentações, o bruxismo, que tanto é discutido na medicina dentária, na odontologia, uso de placas, né, placas interoclusais e etc., né, ajustes oclusais, etc., né, então, tem um peso muito grande da questão das toxinas que impedem, por exemplo, o desenvolvimento dopaminérgico, doenças neurodegenerativas, etc. Isso é preciso que a comunidade de nós dentistas, os médicos, de uma forma geral, conheça com a maior brevidade possível, porque a metodologia, os métodos terapêuticos da restauração desse sistema são, evidentemente, até simples. Então, é preciso que a gente conheça isso. Aqui é só um GIF para que a gente conheça, então, um pouco dessa neuroinflamação endógena, né? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Olha, as bolinhas pretas fazem o papel das toxinas, e essa estrelinha é a glia, né, a célula da glia, que é parceira, né, aí dos neurônios, e essa ondinha azul é o líquido cérebro-espinal fazendo o líquor, né, fazendo a varredura dessas toxinas para o sistema linfático. E aqui um vídeo mostrando né, essa atividade. Essa atividade foi conhecida apenas há 10 anos atrás, quando a imprensa perguntou à doutora Naik por que os cientistas demoraram tanto a identificar esse processo que é tão importante para a vida. Ela disse porque até então, naturalmente, era difícil identificar isso, porque só tínhamos a possibilidade de trabalhar com cérebros de cadáveres ou de animais ou de robôs, o que não corresponde, né, às funções normais de uma pessoa viva, né, viva e única, né, com seus metabolismos, hormônios, substâncias cerebrais específicos para essa pessoa, né? À medida em que foram desenvolvidas tecnologias que permitiram adentrar o cérebro e perceber, né, a entender as suas funções básicas, normais, então houve, portanto, um crescimento quase milagroso de possibilidades de novas terapêuticas e, claro, novas drogas e novos métodos e assim por diante. Isso tem apenas 8 anos, na essência, mas ainda um grande número de profissionais não conhecem apropriadamente isso para identificar nos pacientes. Tem uma relação direta, portanto, por exemplo, com a privação do sono, com a disfunção da arquitetura bioquímica do sono. Não é? Então, nós precisamos discutir um pouco mais o rastreamento, o âmago das coisas, o pormenor, a profundidade, para entender e não apenas, claro, fazer o indivíduo, né, colocar um aparelho, um CPAP, coisas assim. Então, muito bem, aqui, olha, é só para a gente enfatizar, né, que existem dois grandes gânglios, são os responsáveis pela eliminação das toxinas e dos resíduos cerebrais, né? Então, aí nós temos o linfático olfativo, em rosa, e temos o linfático meníngeo, em verde, né? E eles trabalham exatamente no sono profundo. Quem não tem o sono profundo, não tem a limpeza cerebral. Isso é uma questão de lógica biológica, não é? Desculpe o pleonasmo, mas é mesmo por aí, né? Então, isso faz parte das doenças, o acúmulo dessas situações, né? Então, aqui nós temos, portanto,
um segundo viés de neuroinflamação, que é exógena. A exógena, ou que vem de fora do cérebro, não necessariamente só naquilo que a gente come e bebe, né, etc. Inala, né, e assim por diante. Essa neuroinflamação ela tem uma correlação muito grande com as desbioses intestinais. Só para fazer uma exemplificação, 95% da serotonina, um neurotransmissor que tem uma importância excepcional na saúde cerebral, em relação, por exemplo, à dor crônica, em relação à depressão, e uma série de outras variáveis. Né? Para você ter uma ideia, por exemplo, todo mundo que tem enxaqueca crônica tem baixa serotonina. Dor crônica, baixa serotonina. Depressão, baixa serotonina. É uma substância muito importante. Entre 2007 e 2016, foi desenvolvido outro grande projeto no mundo, claro, capitaneado pelo o Serviço de Saúde americano, que é a entidade que mais injeta bilhões nas pesquisas, né? E esse projeto levou o nome de Projeto Microbioma Humano. Então, desde aí, como isso foi disponibilizado depois de 2016, 17 por aí, portanto, pouquíssimos anos atrás, temos que sempre fazer um desconto da pandemia, 2 anos e tal. Então, as disbioses, o microbioma, as relações das permeabilidades do corpo humano entre uma parte asséptica e uma outra parte que pode ser contaminada e intoxicada, só agora que começa a ser conhecida com mais profundidade, não é? Então, muitos de nós ainda desconhecemos qual é a influência da patogênese intestinal em relação, por exemplo, ao bruxismo, à depressão e assim por diante, não é? E nós, dentistas, temos que considerar que também temos ainda pouco domínio em relação domínio e, de fato, o entendimento desse processo em relação às desbioses das mucosas orais, que estão aí também muito consideradas como porta de entrada para as doenças. Que nós já tínhamos entre as nossas 700 micro-organismos que habitam a cavidade oral. Esperamos que em perfeito equilíbrio, não é? Quando o indivíduo tem uma endocardite bacteriana, fatalmente, praticamente em 100% dos casos, tem bactérias da boca, tem micro-organismos da boca, mas agora, recentemente, há meses para cá, um ano para cá, por aí, existem trabalhos espetaculares já mostrando micro-organismos da boca no cérebro, né? Quer dizer, então, isso é um conjunto de situações que precisa de ser colocado não é, nas discussões acadêmicas, aí, nos cursos e tal, quem sabe um dia nessas redes sociais e assim por diante, né? A finalização desse projeto de microbioma, né, concluiu que a clínica do microbioma está se tornando, no mundo todo, uma prioridade no portfólio das enfermidades humanas e que o impacto destes novos conhecimentos implicará numa profunda transformação em todas as áreas das ciências médicas. Então, isso é de uma grande seriedade. É impossível que um profissional da saúde não tenha, quer dizer, é possível, mas é ideal que os profissionais da saúde, de uma forma geral, tenham essas informações, não é? Porque dentro da nossa própria família, não é? E em torno, tem pessoas com esses problemas que eventualmente estão sendo tratados e os tratamentos nunca avançam, não é? Enfim, aqui nós temos um gráfico desse projeto microbioma, não é? E aqui nós temos, portanto, mostrando que o trato gastrointestinal tem algo em torno de 29%, não é, dos grandes problemas que envolvem as chamadas desbiose. A desbiose, por definição, é o desequilíbrio da microbiota, né, do trato gastrointestinal, né, que tem aí, idealmente, teria que ter os micro-organismos comensais, importantes para nós na produção do processo imunológico, né, e tem os patógenos que são inimigos, que se começar a prevalecer o patógeno inimigo, nós vamos perder essa briga no caso dos processos imunológicos, das doenças e assim por diante, né? Está muito bem, a cavidade oral não fica atrás, temos aí 26%. Como que nós podíamos ilustrar aí, colegas, fazer uma
enfim, uma comparação didática, não é? Uma quase metáfora. As disbioses. Então, nós temos aqui um conjunto de micro-organismos que habitam o intestino. Um indivíduo normal, um homem normal, aí dos seus 70 e tal quilos, tem em torno de 1 quilo e quase 300, 400 gramas de bactéria. Quando nós começamos a entender a questão das bactérias, dos micro-organismos do corpo humano, através do projeto Microbioma, é tudo muito impactante, né? Mais micro-organismos do que células, é uma coisa absurda. Muito bem, então, esse universo de micro-organismos, que tem, né, basicamente no intestino, mas que tem outras partes do corpo, eles são limitados ali ao intestino. Entretanto, eles têm os seus papéis e tal. No intestino temos as chamadas barreiras biológicas, que são as mucosas. E quando essas mucosas, por algum processo, seja por uma presença da gliadina, que é um peptídeo que tem dentro do glúten, não é? E que não tem processamento de digestão, então ele fica ali na mucosa, ferindo a mucosa por anos, e gera um processo de microinflamação e abre as vilosidades, as quais filtram o que pode passar para a circulação sanguínea, e o que não pode, mas na medida que tem um processo microinflamatório, abre a vilosidade e por ali entra as toxinas. Entra a toxina, circula pela circulação sanguínea, num primeiro momento oportuno, o sistema imunológico identifica e ataca. Naquilo que atacou está instalada a doença autoimune, Hashimoto, doenças articulares degenerativas e assim por diante, né? E depois lá no cérebro e tudo mais. A brincadeira que nós fazemos, quem for a São Paulo nos fazer uma visita na clínica que eu atuo, uma clínica Dr. Naif Tadeu, um eminente nutrólogo, cirurgião plástico, etc., um profissional absolutamente excepcional, vai observar um aquário. Eu quero fazer uma analogia desse aquário, que está bem embaçado, com o nosso corpo. Esse aquário, digamos que ele foi preenchido com água contaminada do Rio Pinheiro, lá de São Paulo. Não tem vida. Então chega aqui um ilustre, né, entendido da biologia, e diz: essa água não está legal, eu vou jogar aqui um balde de antibiótico e de anti-inflamatório, senão os peixes, né, vão ficar doentes. Bom, já estão doentes, né? Vai ajudar, vai resolver jogar um balde de anti-inflamatório aí e dos últimas gerações de medicamentos e tal? Evidentemente que não vai resolver nada, os peixes vão morrer da mesma forma. O que nós estamos fazendo, e há muitos anos, e não é demérito para ninguém, esse entendimento é recente, enfiar no corpo das pessoas, colocar no corpo das pessoas substâncias, por exemplo, medicamentos, etc., canabidiol, enfim, né, tudo tem a sua importância, mas enfiar num corpo que nós não sabemos qual é o perfil interno, não é? Então, o nosso corpo não tem, muitas vezes, terreno favorável para nada do ponto de vista biológico, para nenhum tipo de reação, e nós estamos colocando medicamentos e etc. Não vai funcionar naturalmente, não é? Então, esse entendimento desse momento leva a um grande projeto de preparação do nosso organismo, projeto terapêutico de preparação do nosso organismo para, previamente aos tratamentos convencionais, desde que não haja emergências, porque, caso contrário, os tratamentos não avançam. Então, nós temos pessoas que não absorvem o oxigênio e pessoas que estão com intoxicação sistêmica, neurointoxicação das suas mais variadas vertentes, né? O mundo moderno não ajuda, as intoxicações vêm de todos os lados, não é? Então, nós estamos fadados a que as nossas terapêuticas não funcionem nas metas ideais. O jeito melhora um pouquinho, mas longe das metas ideais, que é a restauração dos processos naturais. Então, nós vamos entrar numa fase agora de praticamente quase 100% dos pacientes, primeiro, limparem o organismo, desintoxicarem, não é? A resolver as prioridades que impedem que os tratamentos evoluam nas suas metas estabelecidas, não é? Muitas vezes, como diz lá o William Osler, só o fato de você melhorar o organismo humano nas suas bases fundamentais, a própria doença já perde as suas apresentações, não é? Naquilo que ele diz que, para já, o grande profissional, o profissional excepcional, trata o indivíduo que tem a doença.
e depois, claro, a doença em paralelo, né? Muito bem, isso hoje é sine qua non, isso é irreversível. A própria indústria tem, né, compreende muito bem isso e traz muitas alternativas, né? Uma dessas que eu até utilizo, tem muitas alternativas, né? É um emissor portátil multifrequencial, Toxi Metal Cleaner, que é produzido por uma empresa de Belo Horizonte, chamada Matron. Temos aí uma confortável e cordial, não é, conexão com eles, porque nos ajudam nos cursos e tudo mais. E esse emissor ele tem uma espetacular capacidade de eliminar do nosso organismo aí alguma coisa em torno de 30 tipos de metais tóxicos e enfim, de parasitas e que tais, não é? É eliminado e tal, é pequenininho, é minha, é uma coisa muito pequena, perfeitamente compatível. Não importa qual é a alternativa, importa é o entendimento da importância do processo, né? Tá muito bem. Olha, o projeto Genoma, ele veio, né, aí para fazer também uma grande revolução. Evidentemente que nós não podemos, digamos, omitir o entendimento da evolução das doenças, que muitas vezes são consideradas genéticas, quando, na verdade, o projeto Genoma, num grande impacto de informação, demonstrou que alguma coisa em torno de 2% do DNA é gerador de doença. 98% não é. São os chamados fatores epigenéticos ambientais, e esses fatores, que é a expressão da nossa vida, desde que nascemos, o que nós comemos, o que nós bebemos, não é? O que nós respiramos, o que nós dormimos e a nossa expressão emocional, que são os fatores epigenéticos que vão potencializar uma tendência genética ou não, né? Então, mais do que nunca, é importante que a gente conheça os parâmetros e os princípios epigenéticos, que é a base da vida, não é, que nos conduz à vida, para que a gente possa aplicá-los na nossa rotina clínica. Por exemplo, se discute muito a questão do bruxismo, né, da força do músculo masseter, que tem história aí na paleontologia e na antropologia, de um músculo absolutamente essencial na sobrevivência lá né, dos pré-históricos, de Neandertal e assim por diante, né? E hoje já se conhece muito bem o gene desse músculo, como também o gene do temporal, dos músculos temporais, é o gene MYH16, e é só que se admite, as histórias aí comprovam, de que a evolução silenciou esse gene, mas que em certas desorganizações genéticas, esse gene pode aparecer e o indivíduo desenvolve uma força absurdamente espetacular nos músculos masséteres e temporal, que são os músculos que nós utilizamos nos treinamentos para os atletas de alto desempenho, não é? Porque eles vão desencadear outras respostas iguais e, portanto, nós não vamos aqui dizer, vou colocar a mandíbula na posição de RC, em repouso, e vou colocar uma placa interoclusal. Isso é uma discussão que, de fato, já não cabe mais, não é? Nós temos que aprofundar muito mais o entendimento, porque esses entendimentos estão aí disponíveis. Nós temos que aproveitar, nós temos que andar junto com a evolução, para oferecer para o seu paciente, para o meu paciente, para o meu filho, para o seu filho, etc., o melhor que tem por aí em termos de conhecimento. Esse é um tema que nós vamos discutir calmamente mais à frente, porque dentro da odontologia ele tem alguma controvérsia, alguma polêmica, né? Estamos discutindo ainda muito centrados nos conceitos dos anos 60 e 70, né? O que não dá mais, né? Isso deu, né? Tá bom, isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Nesse momento, em boa parte do mundo mais avançado das pesquisas e tal, finalmente, né, já era necessário, porque isso tem estado muito no campo da quiropraxia, da osteopatia e etc. Mas, nesse momento, há uma discussão muito interessante acerca da síndrome do osso esfenoide, não é? Eu não vou me alongar agora, nem tampouco. Sábado nós vamos fazer algumas apreciações, não é, em relação a isso, mas isso, de fato, é fascinante, essa discussão. E envolve uma série de situações. A evolução, a retração da face, esse osso
há 100 anos atrás, ele tinha um padrão que hoje já não tem mais esse padrão, não é uma evolução dos ossos da base do crânio, uma involução. Esse osso tem uma conexão com todos os ossos da base craniana, ele tem uma conexão, ele tem, portanto, as suas fissuras, perfurações, etc., por onde passam os pares cranianos, não é? E ele tem uma relação objetiva com os músculos mastigatórios. Ele é a origem do músculo pterigóide lateral, pterigóide medial, na sua chamada lâmina pterigóide. Então, há muito que se discutir, nós dentistas, porque a mandíbula não é, e a sua relação com os ossos da base do crânio, do ponto de vista craniométrico, estamos completamente envolvidos nessa discussão, não é? Que até então, não é, tem estado apenas, claro, com toda a respeitabilidade que isso merece, e com os quiropraxistas e com a osteopatia. Há, nesse momento, portanto, eu faço parte desse projeto em vários países, né, uma nova medicina odontológica do sono, que envolve essas relações todas aí, discutidas né, nos seus rastreamentos mais primários, mais básicos. Há uma epidemia desse processo, não é? E nós, claro, eu estou muito disponível e sempre muito motivado a discutir isso com os colegas. O esfenóide está dentro dessa discussão, a retração facial está dentro dessa discussão, não é? Aqui os ossos da face têm situações muito significativas de alteração. Isso vai alterar também as relações das vias aéreas respiratórias e altera também a relação do côndilo mandibular com a parede timpânica. Não é muito bem. As discussões agora elas têm que dar um salto de patamar, evidentemente, não é? É buscar esses rastreamentos numa explicação de hipóteses que vão enriquecer as que nós já dominamos tecnicamente, de entendimento durante muitos anos. Tá bom? Então, isso gerou um trabalho muito grande, que levou vários anos de pesquisa em vários lugares do mundo, comandado na Universidade de Stanford por um grupo, um ortopedista e um grupo de paleontólogos, e levou o nome, o projeto bancado pelo governo americano, levou o nome de mandíbula, a história de uma epidemia culta, e nós vamos contar um pouquinho disso no sábado, no nosso curso, né, por questões de tempo. Além dessas variações, também surgiram, né, progressivamente as chamadas variações posturais, né? Isso não é possível o sistema musculoesquelético, a arquitetura esqueletal ser discutida como se a mandíbula não fizesse parte né, desses segmentos todos. Então, esses segmentos têm influências na mandíbula, os dentes têm influência em todos os segmentos, e todos os segmentos têm influência na mandíbula. Então, isso, estamos agora objetivamente, claramente definidos que nós temos que dar as mãos com a fisioterapia, com a osteopatia, né, e assim por diante. Esse é o osso esfenoide, é um osso que parece aí o desenho, né, de um morcego, assim, com as asas e tal, aqui nas duas pernas laterais. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma seta. Aqui chama-se placa pterigóidea de um lado e do outro, e aqui se insere os músculos mediais e pterigóides laterais do nosso sistema mastigatório, não é? E que, portanto, na medida que as parafunções com músculos geneticamente muito potentes, músculos com o gene da força do masseter e na sequência os mastigatórios, podem, é uma questão, né, que está sendo cada vez mais agora discutida, podem deslocar esse osso? Pode deslocar a posição desse osso, que faz parte das suturas cranianas, e que é muito bem discutido, por exemplo, na terapia crânio-sacral, né? E, entretanto, e essa é uma das hipóteses, né, e está associada a várias questões por aí do ponto de vista patológico. Esse osso é o chamado, é o osso angular, da pedra angular. A pedra angular é a ponte romana, né? As pontes romanas tem lá uma pedra que estabiliza todas as outras. Todo mundo sabe, 2000 e tal anos atrás não havia cimento, né, argamassa, essas coisas, e as pontes romanas eram equilibradas com uma pedra chamada angular, que era o equilíbrio de todas. Se essa pedra, né, desequilibrasse, né, e tal, tudo por água abaixo. Então, tem pontes que foram feitas há 2000 anos, estão lá até hoje, era para passar, né, gente, carruagens e tal, hoje em dia passam
comboios, né? Trens, e estão lá até hoje com esse equilíbrio perfeito. Então, o osso esfenoide é a pedra, quer dizer, é o osso angular do sistema esqueletal. Admite-se que qualquer, portanto, desvio, ele pode provocar desvio para o corpo inteiro. Então, tem aí profissionais que já são, nesse momento, praticamente celebridades com esse entendimento e que ajustam isso e que ajustam doenças impactantes, né? E aí vai, inclusive, Parkinson e tal, porque isso também envolve o cérebro e assim por diante. Vamos estudar isso um pouco. Eu convido os colegas, né, da ortodontia, da prótese e tudo mais, mas principalmente os colegas que lidam com os músculos mastigatórios e com as parafunções, para que a gente possa, né, discutir isso de uma forma, não é, boa, tranquila, mas não deixa de ser um tema fascinante, porque envolve uma grande multidisciplinaridade, né? Tá muito bem. Olha, só para que você tenha uma ideia, os sinais e sintomas admitidos como potencial correlação com desalinhamento do osso esfenoide. Não são poucas: retração facial, encurtamento da mandíbula e assimetria da face, alteração da posição da TM, pálpebra caída, né, pitose, e bochecha achatada, comprometimento das proporções da face, atenção, cirurgiões plásticos e nós especialistas em harmonia facial. Um canal auditivo pode ficar mais baixo do que o outro, e isso pode ter correlações subjetivas com as disfunções auditivas, né? Obstrução do canal ocular, esse é talvez um dos mais, né, uma das conexões mais prováveis, diminuindo e alterando questões visuais, a torção da tuba auditiva, obstrução dos seios nasais e nasal, e do obstrução nasal. As vértebras C1 e C2 se movem para o lado, gerando dores de cabeça e de pescoço persistentes. Toda a coluna pode ser curvada, causando extrusão de discos, e isso está associado, portanto, a hérnias. Um ombro pode ficar mais alto do que o outro, fazendo um braço parecer mais curto. A pelve é girada, causando dor lombar e extrusão de disco. A pelve girada torna uma perna relativamente mais curta do que a outra. Isso coloca mais peso em um quadril, joelho, tornozelo e tudo mais, altera, inclusive, o sistema vascular, não é? E com efeitos, inclusive, estéticos, né, nas pernas e tal, com tromboses e varizes, coisas assim. E essas articulações também desequilibradas, elas se desgastam precocemente. Então, tudo isso é admitido como correlacionado ao desalinhamento lá numa grande distância, que é num dos últimos andares da arquitetura esqueletal, que é o osso esfenoide. A oclusão dentária, a posição da mandíbula, a relação da mandíbula com a maxila, a relação dos côndilos com as inserções dos músculos pterigóides laterais, perdão, pterigóides mediais e, e mediais, né? Músculo pterigóide medial e músculos pterigóides laterais, que tenham que tenham também alguma correlação nessas disfunções do esfenoide, tudo pode. Nós vamos estar nos próximos dias em São Paulo, numa troca de ideias com a doutora Isabela Cajano, de uma clínica de radiologia, e tomografias e tudo mais, para a gente discutir um protocolo para a gente fazer a avaliação da posição do esfenoide. Isso é um tema que vai, de fato, evoluir. Nós temos aqui, portanto, eu apresentei aqui, nós colocamos aqui duas, né, aí, 3 ou 4 situações que são muito frequentes na grande maioria da população que frequenta as nossas clínicas e nós, frequentemente, quase sempre, na verdade, não observamos, não temos a formação de identificar essas questões, essas condições. Não é demérito para ninguém. Há um ditado que diz que nós não enxergamos aquilo que nós não conhecemos, não é? E, portanto, muitas dessas questões passam por baixo dos nossos olhos e nós não identificamos, não é? Então, a questão diagnóstica, a identificação desses fatores, é ainda, foi durante praticamente toda a história da medicina, e é ainda o grande desafio, esse entendimento especificamente da interação desses demais fatores no estabelecimento de um problema para o nosso paciente específico, que tem uma idade específica, que tem uma queixa específica.
não é? Então, não é? Esse challenge, esse desafio, não é? Ele é histórico e ele é permanente, mas, ao que parece, ele está mais ainda complexo, né? Cada vez que nós vamos entendendo, né, as coisas que envolvem o organismo humano e o cérebro humano, mais nós vamos ficando, né, mais vamos entendendo a complexidade desse processo e nos tornando até humildes diante desses grandes desafios. O que nós enxergamos é o ápice do iceberg, né? O que nós ainda não enxergamos, o que nós não identificamos, é todo o corpo do iceberg que está submetido ainda aí na profundeza do oceano, né? Então, o diagnóstico é, de fato, o nosso desafio, é onde a gente coloca mais, né, concentração do entendimento das formações e tudo mais, né? Essa é uma frase que eu achei muito bonita no Oriente há muitos anos atrás, que diz que o diagnóstico é a arte de enxergar as coisas invisíveis, não é? O discernimento, a identificação desses processos, nós temos que desenvolver uma sensibilidade muito especial para que a gente, não é, adentre esse novo momento da da odontologia em todo o mundo, né? Olha, meus amigos, considerando essa linha de raciocínio, essas informações, essas janelas de possibilidades que nós estamos discutindo para entender mais, não é, apropriadamente, mais de uma forma mais abrangente, o perfil de cada um dos nossos pacientes, o perfil específico, não é? Nós vamos dar um curso agora, um curso de imersão com prática clínica. Logo, ou os participantes ou os parentes dos participantes são os que se oferecem de imediato para serem, né, para servirem né, de exemplo clínico para a gente fazer as apresentações. Nós mesmos, nesse momento, fazemos parte das estatísticas desses problemas. Mas a pergunta, então, não é, olha, como podemos fazer isso? Não é? Onde eu busco essas informações, esses treinamentos e tudo mais? Não é? Muito bem, mas assim, olha, nunca eu não gosto, porque não acredito, né, numa ferramenta de terapêutica única, num diagnóstico único. Eu, de fato, depois dos meus 40 e tantos anos, eu tenho o pé no chão em relação, né, e a humildade em relação aos problemas, às doenças e tudo mais. Eu não acredito, que eu vejo muito frequentemente os meus pares aqui, eles inclusive sempre me chamam a atenção, mas eu não acredito que o indivíduo vai aprender tudo isso em 3, 4 sessões, como é apregoado aí nas internets da vida, não é? Nos Instagrams e tudo mais. É difícil, é complexo, mas temos que dar o primeiro passo. Não é? Muita gente tem a capacidade, né, tem a vontade e tal, não tem como buscar essas informações, buscar esses treinamentos, essas qualificações. Então, nós vamos começar justamente no sábado próximo, no dia 1º, não é? Exatamente isso. É isso que nós vamos começar a oferecer para os amigos e tudo mais, não é? Alguns protocolos específicos para cada uma das áreas envolvidas com essas questões, outros protocolos de combinação multidisciplinar para que a gente possa trabalhar em comum eh, colaboração, entre, né, profissionais, médicos, nutrólogos, psicólogos e assim por diante, né? Eu tenho a certeza de que essas informações e esses breves entendimentos vão, de fato, constituir um grande diferencial na carreira de cada um e, naturalmente, vão elevar muito o patamar da sua prática clínica. Então, venham, nós teremos aí nessa próxima semana todos os indicativos, penso que daí amanhã, por aí ainda, teremos os indicativos, teremos um e-book sobre o que nós estamos comentando hoje, teremos a gravação desses comentários que nós fizemos hoje e vamos fazer isso no próximo sábado. Muito obrigado pela gentileza de nos ouvir, seguem os meus votos de muito sucesso, venham para o próximo sábado que eu terei um grande prazer em recebê-los. Muito obrigado.